Nós vamos hoje falar sobre a origem da homofobia. E o professor convidado é o professor Newton Formiga, professor da UNP, psicólogo social, que vai estar falando para a gente da pesquisa que ele fez para saber a origem da homofobia no Brasil. Por que as pessoas se comportam dessa forma? Por que tem, às vezes, preconceito com as pessoas homoafetivas? Oi, Andréa, Oi, finalmente. finalmente! Como é que surgiu a ideia de fazer uma pesquisa social, né, sobre a homofobia? Bom, pelo tema, né, talvez eu tenha sido bastante ousado em dizer qual a origem da homofobia, mas você, quanto pesquisador, na maioria das vezes você tem que ser um pouco atrevido, até porque uma das questões principais do pesquisador é divulgar suas ideias e suas concepções a respeito de alguns fenômenos que não só incomodam quanto pesquisador, mas também quanto ser humano, quanto pessoa, quanto cidadão. Tá? Essa pesquisa, na verdade, ela teve sua originalidade em 2002. Na época eu estava entrando no mestrado e tinha um colega que desenvolvia uma pesquisa junto com outro colega que foi o meu e um professor que foi meu orientador de iniciação científica. No mestrado eu fiz outro trabalho. E foi bastante interessante, tá? O Marcos Pereira e o Cícero, né? E o Marcos Lacerda, o Cícero Pereira e o Leôncio Camino. Então eles começaram a desenvolver um trabalho justamente sobre essa perspectiva. Na época eu trabalhava preconceito, eu trabalhava com o professor Camino, né? Então a gente começava a trabalhar umas coisas ligadas aos processos emocionais e tal. E aí, nesse momento, eu fui aderindo um pouco para o sexismo ambivalente, então sim, tinha sempre um pé ligado à análise do preconceito, da discriminação e tal. E depois de um tempo, lá para 2015, 2012, por aí, 2015, 2012, eu comecei a reler esse texto e depois de alguns casos que eu comecei a acompanhar via notícia, né, via jornal, de gays e travestis sendo assassinados ou até agredidos. Isso me incomodava, porque, cara, qual é a condição em que eu quanto psicólogo social, eu quanto cidadão, quanto ser humano, qual é a explicação que daria para que você tenha o direito de agredir alguém porque ou pensa diferente, ou se comporta diferente, ou se manifesta emocionalmente diferente e sexualmente diferente do seu? E aí eu comecei a trabalhar essa pesquisa em 2012 e não publiquei nada porque terminei entrando bastante no caminho da discriminação em relação às mulheres. Eu estava num projeto português sobre violência no namoro, violência contra as mulheres, sexismo ambivalente. Então o pesquisador ele muitas vezes está indo para um caminho que está dando uma determinada demanda, né, tem um determinado foco, então vamos para lá. Em 2015 eu voltei a repetir essa pesquisa porque me chamou bastante atenção, né? E em 2016, depois de 2018, 2023. Tu tem os dados de todos esses anos, praticamente 10 anos, não ininterruptos, né? Mas sequencialmente, né? Isso é interessante porque tu pode perceber a evolução, né, de pensamento, se houve uma involução, uma evolução no pensamento das pessoas, né? Exato. Então, como eu sou psicólogo social e uma das questões que eu trabalho na psicologia social é da base sociocognitiva, né? Nós defendemos uma linha de pensamento, a perspectiva, eu defendo a perspectiva da linha da psicologia social em que você não pensa no vazio. Você pensa a partir do momento em que você está nas relações. Ah, não, mas eu penso quando eu estou saindo. A partir de uma relação anterior que você teve. E aí você volta a refletir os processos. Então você cria esquemas mentais que contribuem muito para você refletir a relação que você viveu e ela vai se repetindo quanto representação social. Como representação social, as crenças, as atitudes, os valores, os comportamentos, né? Então você vai repetindo nessa perspectiva a ideologia, a cultura, então tudo isso está envolvido no seu processo de pensar. Até que em 2020 eu estava em Natal, voltando e surgiu um espaço para fazer um pós-doutorado. Eu já tinha voltado do pós-doutorado do Rio de Janeiro, em 2015, na UFRJ,
mas era um outro campo da área organizacional. E aí eu tenho ainda umas grandes amizades com o pessoal da UF, da Universidade Federal da Paraíba, e uma professora, Ana Raquel, inclusive nas apresentações que eu sempre coloco ela, é uma das grandes fomentadoras e grandes estimuladoras para a continuidade da pesquisa. Ela que aplicou agora em 2023 esse novo instrumento, que é o mesmo instrumento que a gente tem durante o processo, que a gente deve estar fechando agora, desse ano para o próximo, ou não mais esse ano, mas o próximo, o artigo que está associado também a um processo de pós-doutoramento. E nesse contexto a gente começou a pensar, será que houve um momento de mudança? Porque 2012, 2015 tem todo um processo de mudança também de movimento social, ligado às questões de políticas, processos ligados a também direitos humanos, ligados aos processos de mudança, deveres e tal. E nós começamos a tentar avaliar e mapear esse processo. Né? Antes de tu continuar, então me diz assim, quem foram as pessoas, quem foi a amostra, né? Quem foram as pessoas que você entrevistou? Todas as pessoas para poder perceber o nível de homofobia delas? Ou diretamente as pessoas que tinham alguma relação com o universo GLBT, GLS, né? Sobre esse novo momento, essas siglas que tem nome, eu nem me acostumei ainda a falar em siglas todas. Na verdade, a gente trabalhou tanto com universitários quanto com a população geral. João Pessoa, Brasília, Minas Gerais, e aí Rio de Janeiro, a gente trabalhou com vários, mas eu tenho uma amostra exclusiva somente de João Pessoa. Por que João Pessoa? Porque eu quero dar sequências de uma publicação bem abarcada. Como, por exemplo, nós temos uma amostra Cabo Verde, México, Argentina e Brasil. Do mesmo tema. Do mesmo tema. Porque a gente queria avaliar sobre os processos, e aí eu conversava com um colega mexicano e ele dizia, olha, isso aqui é muito complicado no México também, é um grande índice de violência, e Cabo Verde, nossa, nem pensar. Pois olha, nem pensar. Tão pequeno. Cabo Verde, que era bastante complicado em 2018, a gente conseguiu essa amostra e tudo. Então a gente começou a aplicar esse trabalho. Então, o que de fato a gente queria estudar? Primeiro a gente queria saber como as pessoas explicavam, tá, a homossexualidade. Por isso que a gente por isso que nós intitulamos A Origem da Homofobia. Porque se era assim um comportamento, a sociedade tinha um comportamento violento a respeito dos processos ligado à construção social da homossexualidade ou da homofobia, né? Como é que as pessoas explicavam isso? Porque se você perceber, André, em todo o discurso social, em toda a representação social das pessoas, se você perguntar a alguém, até porque você hoje tem que ter um certo cuidado de falar, porque hoje as pessoas têm um direito, né? Ser gay ou não ser gay, assumir ou não, tem um direito específico, uma identidade, uma construção de identidade, um direito dele ser aquilo que de fato ele está a fim de ser, não importa, não tem nada a ver. Pode ver que as explicações elas ficam entre patologia, falta de Deus, religião, uma doença mental, né? Falta de vergonha. Então, no estudo do Marcos Lacerda e do Cícero Pereira Leão Camino, tinham essas explicações que permeavam sobre explicações biológicas, né? Era uma questão de falta de hormônio, um problema genético e tal, ético-moral, que era uma falta de caráter, falta de valores, tá? Não tem valor e tal, não tem respeito. O que a gente chama de modelo religioso, né? Porque não tem Deus no coração, não tem alma, isso é o demônio atentando e tal, etc. O modelo psicológico está muitas vezes, isso foi de origem infantil, né? Porque eu me lembro que muito no Nordeste, à época, quando o menino tinha um determinado traço feminino, ou um gesto feminino, na maioria das vezes ele era tratado a paulada, né? Uma surra resolve, tira isso, né? E o modelo psicossocial, que é o modelo mais contemporâneo que a gente trabalha na área da psicologia social, que é o quê? O modelo da interação social. Porque o que a perspectiva psicossociológica acredita na ideia, até por Duase, né? Que a gente defende nessa perspectiva do modelo societal, Duase vai ter explicações individuais, sociais, psicossociais e societais.
né? Então, Uhum. psicológicas, sociais. O modelo psicossociológico que a gente defende é que, olha, não existe nada dentro de você que não esteja fora e não existe nada fora que não entra em você. Isto é, nós construímos o mundo a partir de uma realidade social. Então, o que o ser humano passa a construir é uma construção social de uma realidade social. Já dizia o meu grande professor Leôncio Camino. E isso, a professora Ana Raquel, ela já dizia isso com muita frequência. Ela tinha, inclusive, a Ana Raquel, ela tem um jargão que eu acho muito interessante, que a realidade social é faca de 12 legumes. Você não sabe onde você vai cortar. Porque e é verdade, vai depender de qual momento da percepção social você está investigando. E eu tenho uma concepção muito clara sobre isso, que a construção social dessa realidade social, na verdade, é uma construção de percepção social. Né? Você prioriza e o que eu chamo mais ou menos é que você cristaliza a sua mente, a sua memória, você cristaliza de tal maneira para olhar apenas por um lado. Por isso que você tem dificuldade de escutar as pessoas, por isso que você tem dificuldade de refletir junto com que as pessoas têm. Né? Então, esses modelos que a gente passa sobre a expectativa. Você comprou essas desculpas, não, essas explicações, né? Como se a população compra essa explicação biológica, religiosa, enfim, né? Todas essas explicações que tu trouxeste aí. A partir da realidade que ela está vivendo. A partir da realidade que ela está vivendo. E isso é muito ruim, porque tem um livro fantástico de um sociólogo, de um pensador social, sobre a sociedade da corte e a construção social dos indivíduos, que tem como referência um processo justamente de como as normas são construídas na sociedade. Tá? Como é que elas são construídas? Elas são construídas a partir do momento em que você está envolvido com uma realidade que falta. Quando falta, olha, isso aqui está muito extravagante, então vamos construir uma norma. Então essas normas, todas elas são construídas sobre o grupo majoritário, nunca pelo grupo minoritário. E por ser grupo majoritário, ele termina sendo estabelecido hierarquicamente, né? Verticalmente, e nunca sobre a escuta. E hoje o que a sociedade contemporânea tem, eu, quanto psicólogo social, vejo isso com muita alegria e com muita motivação, as coisas hoje estão sendo construídas horizontalmente. Não tem mais como você construir isso. Não, porque é o discurso do outro. Sim, cara, tem que respeitar, sim. Você não pode dizer tudo o que você pensa ou tudo o que você quer. Lembre-se que você tem um outro nesse processo. Tanto, André, que depois, no terceiro estudo que a gente tem, nós passamos a construir esse estudo à luz de um processo de desenvolvimento da empatia. Como é que você, se fosse no lugar do outro, como é que você se colocaria lá? Você gostaria de ser chamado? É onde surge um estudo que nós chamamos de atitudes de expressão afetiva e de distância social, ou rejeição à intimidade. Por quê? Ou você tem expressões afetivas positivas ou negativas em relação aos grupos minoritários. Não tem assim, talvez eu sinta isso, talvez eu sinta... Não. Ou você expressa positivamente ou negativamente. E a expressão das relações de intimidade, que é um vizinho ser homossexual, o seu chefe ser homossexual, seu amigo de trabalho ser homossexual, seu irmão ser homossexual, seu pai ser homossexual, sua mãe ser homossexual. Essa rejeição à intimidade coloca. E aí vamos pensar um pouco nessa discussão dos resultados, para você ver. Vamos, eu coloco para saber já dos resultados. Quando você sai de 2002 para 2018, você tem um crescimento muito grande das explicações psicossociológicas. Elas caem em 2016, 2010, 2012, 2016 e aumentam em 2018. Por quê? Qual é a explicação? Qual é a explicação sociológica? Essa, para mim, é a explicação mais fantástica. Significa que as pessoas passaram a conviver muito melhor com o homossexual. Com as pessoas que se constroem, se estabelecem enquanto ser gay. Por quê? Antigamente viviam os guetos, né? Você era... Essas explicações, não sei se é do teu tempo, mas eu me lembro que quando eu vou comentando sobre essas coisas nos grupos de amigos, é assim, rapaz, é complicado dizer isso, porque na minha época a gente sabia quem era gay e quem não era. O fato é que na sua época não é a que nós vivemos hoje. Ser gay não é um critério de ser estabelecido por um determinado binômio.
ou por Uhum. uma determinada classe, ou por uma determinada hierarquia, ou por uma determinada especificidade de que, será que eu sou, então eu vou me esconder? Hoje Uhum. você vê uma diversidade fantástica das pessoas que podem se manifestar, ou que podem se apresentar, ou que podem aparecer, ou que podem se comportar da maneira com que elas de fato estabelecem. E o mais incrível, André, as explicações ético-morais e as explicações biológicas têm uma queda tremenda. Tem uma queda tremenda. Mesmo, Tem uma agora eu queda vou fazer tremenda. uma pergunta provocativa aqui, Nilton. Complicada, às vezes, para um cientista social responder. Mesmo a gente tendo tido um governo claramente homofóbico, há pouco tempo atrás. Por incrível que pareça, isso é uma manifestação de uma explicação muito interessante que você está dizendo para a gente. Por quê? Uhum. Os governos que tem, porque a gente pegou o governo Dilma, Lula e Bolsonaro. Certo. Você pega aqui na puxada do tapete. Há um crescimento de explicações sobre ético-moral no período do Uhum. governo Bolsonaro. Isso Há é uma influência muito interessante. grande. É para mostrar a você que a sociedade não funciona no vazio. Ela funciona a partir de um Uhum. processo de representação social. Então, onde você tem um estabelecimento societal em que as normas não são claras, norma não se pega, crenças não se pega, elas estão ali no Uhum. parâmetro social como uma capa, e dependendo do estabelecimento que a sociedade se move ali, tá? Tá. Quando ela está se movendo nesse espaço, então ela vai só ali se camuflando, né? Se Uhum. contaminando. Só que isso manifesta um processo muito fantástico nas atitudes que a gente chama das atitudes de expressões afetivas em relação à homossexualidade. Que é o quê? Há um crescimento muito grande de atitudes positivas. Que Como atitudes uma positivas? reação, como No uma governo reação Bolsonaro, a atitudes negativas? e é uma queda das atitudes negativas. Mas a Uhum. explicação é que é mais interessante. Por exemplo, quais seriam as atitudes negativas em relação ao homossexual? Ter nojo, raiva, desprezo. Quais seriam as Uhum. atitudes positivas? Admiração, respeito e amor. Para a pessoa Uhum. que seria homossexual. Ah, fantástico, então a gente está Uhum. mudando. Não, nós não estamos mudando. Porque o excesso de afeto, no sentido da discussão sobre o preconceito, ele é estabelecido como um processo camuflado, fantasioso, mascarado. Eu não posso mais discriminar, eu não posso mais Entendi. manifestar atitude direta. Então, o que eu faço? Exagero nas minhas concepções positivas. Essa história Então é um de discurso para fora, não é o que a pessoa realmente sente. Ainda não há é, muito não preconceito. é, E a gente encontra Entendi. isso quando a gente avalia a rejeição à intimidade. Pois eu ia te Sabe perguntar como como? é que percebeu essa questão, não é? Sabe como a gente avalia essa rejeição à intimidade? Onde as Como? pessoas aceitam facilmente o chefe ser gay, o colega ser gay, o vizinho ser gay, mas não aceita o irmão, o pai ou a mãe ser gay. É, porque daí tu convive dentro da tua própria casa, né? Exatamente, porque o que é que ele vai falar? Os outros, os meus não. Uhum. É Tá verdade. entendendo? E isso aumenta com o processo de formação de construção política. Hoje, nós já observamos 2023, nós já observamos uma queda dessas atitudes, tanto positivas quanto negativas. As atitudes positivas já desceram, porque começa a se perceber que eu também não posso camuflar tanto e eu posso exigir os direitos que tem sobre a situação. E a Uhum. rejeição à intimidade começa a ter muita diminuição em relação aos familiares ser ou não homossexual. Já não há um processo de rejeição, já não há um processo de escolha. Por quê? Eu tenho uma explicação para Uhum. isso. Uma inferência, uma elucubração. Provavelmente isso se dê porque as pessoas hoje estão preocupadas muito com que o outro seja feliz, Tá. com que o outro seja realizável, com que o outro tenha um bem-estar, esteja bem. Tire Uhum. aquele estranho de dentro. Tire aquilo que é estranho de si para que ele seja feliz. E o mais incrível, quantas histórias que eu tenho e que eu vi já falar de pessoas que são homossexuais e quando resolveram
falar isso, o pai foram expulsos de casa e hoje eles sustentam seus pais. Ele hoje, eu diria assim, ele hoje financia seu pai. Quer dizer, os pais começam a perceber que não é a questão da homossexualidade que é o princípio de honestidade, mas que é justamente a condição de ser humano. Né? Quantas pessoas passam nos seus discursos a se realizarem dizendo assim, eu me identifiquei e hoje vivo muito mais feliz porque há um critério do afeto. Porque você é psicóloga clínica e trabalha até mesmo, eu acompanhei uma live sua sobre inteligência espiritual e psicologia positiva, e você deve perceber que hoje as pessoas estão muito mais necessárias em buscar o afeto do que o prazer de uma estimulação da uretra. Desculpa a grosseria. Sim. Mas é verdade, porque eu sempre trago assim, por que uma pessoa iria ir contra uma sociedade só porque quer? Né? Escolher ser homossexual. Ninguém escolhe ser homossexual ou ser heterossexual. Isso é algo que é da pessoa, não é? E é muito mais difícil. Não é um supermercado, né? Não é um supermercado. Eu agora quero ser isso, agora quero ser aquilo, né? Daí quando tem esse discurso que disse de justificar isso como uma sem-vergonhice e tal, quem é que em sã consciência ia arranjar problema para si próprio, né? E as pessoas querem ter seus parceiros amorosos, como quem lhe atrai, não querem viver com alguém que não lhe traga felicidade, não é? Isso você começa a perceber em algumas situações, principalmente hoje, se você perceber a intensidade de cursos e de especializações em sexologia. Por quê? Não pela situação do sexo, do ter prazer, ou do simplesmente ser um garanhão, ou ser uma pessoa que quer transar toda hora. Né? Isso pode decorrer um processo doentio também, né? Isso é pelo esclarecimento. Mas porque as pessoas estão hoje começando a se preocupar muito mais sobre a busca de um próprio afeto. Porque se a gente fizer uma leitura, tem uns livros que eu acho bem interessantes, que é, por exemplo, História da Virgindade. É um livro de história que é fantástico. É fantástico. Isso é bem interessante. Não conheço. História da Virgindade. História da Virilidade. Também é um livro fantástico. Recomendo todos lerem. Tá? É algo fantástico. História do Orgasmo no Ocidente. Outro livro fabuloso. Sim. Fabuloso. Super valorizado, né? E aí, por que isso de fato tem como base uma da literatura que eu recomendo a todo mundo ler isso aí? Por quê? Porque vai mostrar que em todo o processo histórico, a questão do orgasmo, a questão da virilidade, a questão da virgindade, a questão eu diria assim, do gozar, não era uma prioridade, era simplesmente uma necessidade que as pessoas buscavam em ter o outro como parceiro, ter como companheiro, como afeto. Então as pessoas buscavam muito pelo princípio do afeto, não pelo princípio exclusivo do prazer, da fisiologia. Sim. Tanto que se você olhar a literatura das histórias de sexualidade, de construção da sexualidade hindu e egípcia, todas elas pressupõem uma condição específica da busca pelo afeto. Sim. Pela preservação do afeto, pela preservação do contato. Né? Tanto que se você pegar toda a literatura hindu, o despertar da Kundalini é a repressão ou a fixação ou a segurar a energia sexual que seria ejaculada e não, porque todo o processo de ejaculação é onde se sobrepõe e segura a energia sexual. Né? E não o prazer sexual, que as pessoas confundem não isso. O prazer sexual. E aí você pergunta para mim, tá, Nilton, o que é que isso tem a ver com a questão do que você está falando de a origem da homofobia? Que as pessoas buscam pelo afeto e também pelo prazer. Eu não acredito. Isso é um pensamento de Newton Formiga. Eu não acredito que as pessoas se apaixonem hoje mais por pênis e vagina. Eu acredito que as pessoas se apaixonam hoje, elas amam hoje pelo ser humano, pela pessoa em si, como consequência. Certo dia eu conversava com um colega e discuti em casa, eu tenho... por que eu posso ter comentário em casa sobre isso? Porque eu sou da casa das 4 mulheres.
Tenho 4 mulheres. A esposa e 3 filhos. Né? E a gente sempre tem comentado, e a minha mais velha sempre comentado nessa direção de que por que as pessoas hoje não estão vivendo uma situação desse tipo? Né? Porque as pessoas estão hoje buscando uma vivência de estar junto no quarto, na cama, com o cheiro do outro. Eu fico impressionado, várias pessoas dizendo assim, não, eu transei tal, e depois fomos tomar banho. Para mim é estranho isso, porque até um tempo desse, uma das maiores vontades era você estar com o outro no momento em que você está. Então, assim, parece que as pessoas estão vivendo hoje simplesmente a sociedade da ejaculação. Uhum. Só do prazer, né? E não do Só estar. do prazer. Na dimensão da homossexualidade, isso percorre do mesma linha de pensamento, onde as pessoas acham, porque é mais promíscuo, não. Eu acho isso um grande erro, sabe, de pensamento, ou de um grande viés de explicação para menosprezar o outro. Uhum. Né? Diminuir, Porque, às vezes, sabe uma coisa que fica me impressionado quando você vê casal gay? A intensidade do afeto, do carinho, que muitas vezes eu não vejo no casal hétero. a proximidade, né? O cuidado. Tu sabe que há também toda uma questão que a gente percebe, né? Tem alguns estudos que mostram que casais homossexuais são mais estáveis, né, nos primeiros anos de vida do que os casais heterossexuais. Eles viram isso pela relação não de casamento, mas de relacionamento mesmo. E as pessoas têm essa cultura mais popular, não é? Agora eu estou falando do meu achismo, né? De que os homossexuais são mais promíscuos mesmo, principalmente os homens, né? Então há dentro disso uma cultura da promiscuidade na homossexualidade, que ela é muito mais social, vamos chamar assim, muito mais preconceito do que realidade. E como se no casal hétero não houvesse promiscuidade. Pois é, como se só pudesse, como se todo casal hétero fosse perfeito. Não faz problema nenhum. Outra coisa que é interessante discutir, nós temos um resultado também desses países, né? México, Colômbia, Cabo Verde e Brasil. Nós temos essas pesquisas, nós entramos em contato com os nossos colegas e fizemos também o mesmo interessante. Eu tenho aqui um resultado, talvez dá para mostrar um resultado aqui assim, que é sobre as resultados. Parece, né? Se tu observares bem, essas linhas maiorzinhas são geralmente de resultados de Cabo Verde, as maiores. Por quê? Porque é uma sociedade que ainda é visível e estabelecido justamente a proibição, né? a homofobia. O meu amigo que contribuiu muito com essa pesquisa para a gente em Cabo Verde, ele disse, não, é muito comum, se você pegar no jornal, e a época foi 2018, quando eu fui procurar as informações na mídia, né, cabo-verdiana, muitos assassinatos, muitas violências, festas, jogos, comemorações, muitas violências também de retirada de casa, né, de retirada do local, do bairro e tal, para agressão. Então, assim, é estranho uma perspectiva nesse campo onde nós não podemos hoje mais negar esses direitos, principalmente eu, quanto cidadão, quanto psicólogo social, eu, quanto ser humano, de que as pessoas podem ter uma necessidade da diversidade. Quanto mais você lidar psicossociologicamente na interação com o outro, menos problema você tem. Tu sabia que eu fiz uma pesquisa com base nesses resultados? Um aluno meu, que é gay, ele estava namorando e tal, e ele dizia que tinha vergonha de namorar na mesma sala de aula, de ficar muito próximo e ficar de braço dado e tal. Aí eu perguntei a ele assim, tu podes fazer uma experiência para mim nisso? Posso, professor, o que é? Eu queria que tu ficasse nesse local e eu vou te apresentar como aluno tal. Aí, em um determinado momento, que era uma aula sobre preconceito, eu posso dizer que você é casal gay com fulano e tal? O professor pode ficar à vontade. Aí eu fui e disse, tu acreditas que esse é justamente a explicação psicossocial que eu tenho? Que enquanto você não diz, não fala, não expressa que você tem uma direção, você não tem preconceito.
você não se estabelece quanto diferente. Mas quando você apresenta esse fenômeno ou a pessoa, as pessoas começam a se diferenciar. Então, várias pessoas começaram a se afastar muito dos dois. E para. Ah, é? A maioria delas era o quê? A maioria delas eram pessoas religiosas, pessoas protestantes, evangélicas, católicas, fervorosas e tal. Eu fiz, cara, que fantástico, né? A minha perspectiva teórica, psicossociológica, não está só no conceito, ela está na realidade, ela revela isso. Está na prática. E me diz uma coisa agora, com esses resultados que tu tem, que tu está fechando, é fato dizer tal questão, que primeiro as pessoas começam a ter um discurso inclusivo. Tudo bem ser gay, ter qualquer coisa que seja preconceituosa na sociedade. Mesmo que elas não tenham essa proximidade afetiva, né? E depois isso poder ser mais tolerado, diminuir o preconceito, esse é o caminho. Primeiro é de fora para dentro? Não, é de dentro para fora. É de dentro para fora. É psicossociológico, isto é, eu preciso conviver, estar ali, me relacionando com as pessoas, convivendo com os grupos e tal, para poder perceber que nada disso é tão estranho para mim. Porque o que eu defendo numa perspectiva sociocognitiva, então na perspectiva psicossociológica, é que os esquemas mentais, eles precisam estar alimentados e associados para mostrar que perceptivamente não é tão diferente do quanto você é hétero. A dinâmica é a mesma, só que as situações de escolha ou de decisões sobre ser mulher ou homem, né, não pertence à sua classificação. Porque eles não procuram o outro por classificação, eles procuram porque é um encanto, assim como você encanta por uma mulher que você acredita que é a sua realização de vida. O mesmo acontece. Então, a ideia das relações interpessoais, dos processos de interação social, da dinâmica psicossociológica, é que, olha, não existe mais essa linearidade. Eu não posso dizer, a Andrea é homossexual, então assim, ela é homossexual, então, olha, oi, bom dia, como vai, tudo bem? Não quero conversa porque pode contaminar. Ó, a explicação biológica, a explicação, né, biológica ainda que é ali, pode se contaminar e tal. Porque merece uma sua, porque tem um demônio no couro. Não existe mais esse tipo de explicação. A explicação existe sobre um único critério. Um único critério. Tá? Você não é diferente dos outros e passe a se aceitar. Eu, hétero, casado, eu passo a me aceitar e mostrar que ele não é diferente de mim e que não tem nada a ver. Porque ele pode dar uma cantada. Do mesmo jeito que uma mulher pode dar uma cantada, você pode negar. Sem precisar agredir. Sempre, olha, desculpa, tal, mas eu não tô afim. Inclusive, eu até estava falando com um amigo meu, ele disse, eu digo logo que não é o meu campo. Eu falei, isso é preconceito de distância social. Eu não tô afim, como eu diria para outra mulher, não tô afim. Eu sou casado, poderia falar, maior universidade sobre isso. Sim, né, com a tranquilidade, mas parece que é perigoso, né? Vai que as pessoas pensem que tu é homossexual. Né? O hétero tem muito esse medo, parece, de ser reconhecido como um homossexual, não é? É absurdo, né? Mas é uma sociedade que nós estamos vivendo e que esse é um dos critérios. Você andar estar ou andar lá junto com o que você acha que é. Eu me lembro que na minha época, o cara dizia, na minha época, quando a gente estava aluno, né, jovem, se você andasse com um maconheiro, você era maconheiro, né? Se você andasse com um cara que bebia, você também era um alcoólatra. Quer dizer, a mesma coisa acontece sobre esse prisma. O que eu acho, numa situação muito particular, André, é o seguinte: não dá mais para sustentar essas atitudes das diferenças. Ela é insustentável, ela é leve, ela é fluida, ela se dissolve. Ou você passa a desenvolver atitudes específicas com os outros, em que repercute o critério não somente daquela decisão que o outro tem, que pode não ser a sua e nunca vai ser, ou você vai sofrer mais processos de discriminação no sentido de que você é o cara diferente. E aí eu estou de acordo completamente sobre essas questões. O número de processos, né, de homofobia, sexismo, racismo é intenso no Brasil atualmente, né? É um país da discriminação, né? Eu estava lendo um trabalho muito bonito também de um professor brasileiro falando sobre a origem do racismo e é muito na mesma direção que tu traz, assim, né? A questão das pessoas
sempre querendo discriminar qualquer diferença e jogar para as populações como se fossem minorias, não é? E ele questiona, inclusive, Newton, o lugar de fala, né? Pobre só pode falar pelo pobre, rico só pode falar pelo rico, então tu não deveria ter feito essa pesquisa, porque tu não é homossexual. O que é uma coisa muito ruim, né? Tu ter lugar de fala. Agora nós não podemos falar sobre aquilo que a gente percebe na nossa realidade que convive conosco, só porque eu não faço parte desse grupo. Exatamente. Bom, primeiro eu sou pesquisador e eu tenho que defender os grupos que eu tenho que colocar. E aí uma formação intelectual que eu tenho sobre o processo de leitura. Eu não posso abdicar de uma situação de direitos que eu tenho sobre a formação cultural e intelectual que eu tenho que fazer. Me parece que o meu celular está descarregando. Agora. Opa, então nós já vamos encerrar, né? Para encerrar, Newton, só assim, o Brasil em relação aos outros países que tu fez a comparação, que pé andamos? Mais, menos, igual? O Brasil está melhor. O Brasil está melhor. Olha, isso é surpreendente. O Brasil está melhor. O Brasil tem mais tolerância, mais paciência. Opa, eu só acho que eu gostaria de fazer uma reflexão bem rápida sobre o nosso término. É o seguinte: é preciso tomar muito cuidado, que o culpado não são os outros. Essa é muito boa. Muito boa. É a autorresponsabilidade por essa cultura e essa crença que eu participo e comento. Exato. Eu penso que o meu pedacinho é pequeno, mas o meu pedacinho faz parte, não é? A minha crença faz parte. Exatamente. Foi maravilhoso. Desculpe todo o transtorno, né? A gente queria fazer no YouTube. Isso vai ficar gravado no YouTube, tá, gente? Eu vou depois passar o link para vocês. E se vocês quiserem mais conversas sobre essas questões, sobre a origem da homofobia, a gente pode convidar o Newton de novo para vir aqui. Né? Aqui ou no YouTube, é só você colocar e escrever: quero o professor Newton de volta. Obrigado, até mesmo querida. De violência feminina, né? Também fez uma pesquisa muito bonita sobre isso. Obrigado, viu? Sucesso. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigada, Newton. Tchau. Valeu, querido. Um abraço.